Amém, amados? Glória a Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz de que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: não, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, e se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram-se folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor teu Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: mas quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore, eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste, maldito és entre todos os animais domésticos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas na Tua presença. Nós entregamos o nosso coração, o meu coração, a minha mente, as minhas vontades, Pai. Pai, eu te entrego nas Tuas mãos, Pai, para que nós possamos ter comunhão contigo, para que nós possamos ter entendimento da Tua palavra, e que a Tua mão esteja sobre nós, e que essa jornada seja uma jornada de alegria, e que nós possamos compreender o propósito de estarmos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Acende a luz para nós, por favor. Tá escuro, parece? Não sei se cada dia eu enxergo menos. Glória a Deus. Amém. Amém, amados? Vamos lá? Se tem que dar um tema para essa palavra hoje, eu quero dar um tema para ela, é assumindo responsabilidades. Assumindo responsabilidades. Quando o homem está assim, quando o homem está em apuro, quando ele se acha em apuro, nós somos capazes de acusar e colocar e apontar para qualquer lugar, e para legitimar algo que é de nossa responsabilidade, nós somos capazes de entregar alguém no nosso lugar. Tilas, vamos ver o senhor aqui. Glorinha, que bom. Nós vimos isso na vida de Adão e Eva. Eles fizeram uma lambança, né? Eles desobedeceram a Deus,
E eles, para legitimar tudo aquilo que eles fizeram de errado, e cada um tinha já formatado dentro de si uma resposta. Eles tinham formatado dentro de si uma resposta e alguém que eles iam culpar pelas ações deles. Então eles já sabiam, falaram assim, ó, eu vou comer e vou legitimar. E vou legitimar essa ação. Eu já sei para onde eu aponto. Outro lugar. Se nós pegarmos o livro, a parábola dos talentos, lembra daquele jovem que recebeu, daquele servo que recebeu um talento? O senhor dele chega e fala assim, aí, e você? O que você fez do talento? Ele fala assim, ó, eu sabia que você é mau, eu sabia que você era bravo, então eu peguei o talento e enterrei. Mas a culpa é sua, porque você é bravo. Porque se você fosse mais brando, eu não precisava ter medo. Aí eu podia arriscar mais. Mas a culpa é sua do talento não ter multiplicado. Sempre o homem, isso é a história, conta. Ele legitima os erros dele apontando para alguém. Isso é normal. O homem está sempre disposto a fazer isso, né? E quantos talentos, quantas coisas, quantos ministérios nós não temos guardado, escondido, sentado em cima e legitimamos olhando para alguém. Quantos de nós hoje não tivemos várias desculpas para não fazer algo hoje? Quantos de nós hoje, que estamos aqui, que estão em casa, que não tem uma desculpa para legitimar algo que você deveria ter feito e não fez? Mas para compreender essa responsabilidade, eu quero voltar nesse assunto, mas eu quero caminhar um pouquinho dentro da palavra. Entender o que acontece com isso quando Deus conversa com Adão, com Eva, o que aconteceu no jardim, né? E para nós compreendermos isso, nós precisamos entender para que Deus colocou o homem no jardim. A Bíblia diz que Deus colocou ele lá para cuidar e para guardar. Não foi? Está escrito. Deus colocou o homem no jardim para ele cuidar e guardar. Está lá em Gênesis 1:26. Deus colocou ele lá. Deus, quando ele colocou o homem no jardim, ele deu algo para o homem e disse assim, olha, você vai ter domínio sobre todas as coisas. Você vai ter domínio sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais selváticos. Você vai ter domínio. O homem, Deus deu para ele domínio sobre todas as coisas. Então Deus, quando coloca ele lá, Deus colocou ele lá e deu domínio para ele. Como Deus fez esse homem que estava no jardim? Como era o homem que Deus fez no jardim? O homem era a sua imagem e o homem era a sua semelhança. O homem era a imagem de Deus, o homem era a semelhança de Deus, e o jardim do prazer era uma extensão do céu. Por que extensão? Todas as tardes, o Senhor vinha na viração do dia a passear pelo jardim, livremente. O homem se relacionava com Deus livremente. O homem o via livremente. O homem ouvia e sentia Deus livremente. Então, essa imagem e semelhança de Deus fazia com que o homem e Deus se relacionassem livremente. É do Éden? Essa música? Glória a Deus. Aí, irmãos, brincadeira, viu? Fica à vontade. Aí, quando o homem faz, quando Deus faz a extensão do jardim do céu, e Deus se relacionava com o homem não naquela superficialidade que às vezes nós nos relacionamos hoje.
Deus se relacionava com o homem de uma forma intensa. Deus se relacionava com o homem não como ele se relacionou com Moisés: esconde aí na fenda, que você não pode ver a minha face. Não tinha isso. Eles se relacionavam ali, face a face. Ele andava, conversava. Então tudo isso acontecia no jardim. E aí nós ficamos olhando e vivendo uma vida. Às vezes nós tocamos a nossa vida e nós entendemos que tudo está certo, está normal. A nossa vida com Deus está normal, o nosso relacionamento com Deus está normal, o jeito que Deus me trata está bom, o jeito que eu respondo a Deus está bom, o jeito que as coisas acontecem comigo está bom, o jeito que eu levo a minha vida com Deus também está bom. Mas se nós prestarmos atenção quando Paulo, ele fala para a igreja de Coríntios, ele fala lá no 2 Coríntios, ele diz assim, eu temo, olha o que ele diz: eu temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida, e se afaste da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Olha o que ele fala: eu tenho medo que a astúcia de Satanás engane vocês. Ele fala assim: eu tenho medo que a mente de vocês sejam corrompidas. Vamos olhar uma coisa: como era o homem no jardim? Como era o homem no jardim, irmãos? O homem no jardim, as intuições dele governavam as vontades dele. As intuições do homem do jardim governavam as suas vontades. A voz de Deus era audível, e a voz de Deus era suprema sobre qualquer coisa. No jardim não era a vontade do homem que prevalecia, mas a vontade de Deus que prevalecia. No jardim, o centro não era o homem, era Deus. Então as intuições, elas prevaleciam sobre a vontade. A consciência, ela governava sobre a mente. A mente não governava sobre a consciência, mas a consciência, que ali era o jardim de Deus. A consciência, que o direito e o dever de cuidar, de guardar, ela prevalecia sobre a mente humana. Esse era o homem, imagem e semelhança de Deus. A comunhão do homem, ela sobrepunha as emoções dele. Não era emoção, não, sabe? Não é o avivamento da emoção. Não é aquilo que me faz pular porque eu estou emocionado. Não é aquilo que me faz vir aqui porque hoje eu estou bem, hoje eu estou feliz. Hoje eu estou radiante. Não, mas amanhã, não sei, amanhã é outro dia. Um culto, eu estou lá em cima, outro culto, não. As emoções, elas davam lugar à comunhão. A comunhão com Deus, ela prevalece sobre as emoções do homem. Esse era o homem que Deus fez. Esse é o homem que Deus fez, imagem e semelhança de Deus. Paulo diz o seguinte: eu tenho medo, olha o que Paulo diz para a igreja de Coríntios, que a mente de vocês seja corrompida, adulterada, modificada. Aí eu pergunto para você, eu vou ler um texto e você diz para mim, eu vou só ler o texto, não vou nem comentar. Está no livro de 2 Timóteo, ele diz assim, pois os seres humanos, eles serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que os amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fica longe desses. Deixa eu dizer para você, esse homem, ele foi corrompido a mente dele ou não? Esse homem, ele foi corrompido ou não? Ele foi enganado pela serpente ou não? Essa descrição aqui,
É isso que Paulo está dizendo. Eu tenho medo que vocês se tornem isso. Eu tenho medo que vocês se tornem gananciosos, amantes de si mesmos, egoístas, egocêntricos, invejosos, maledicentes. Eu tenho medo. Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo: olha, eu tenho medo que a intuição de vocês sejam governadas pelas suas vontades. Eu tenho medo que a sua consciência ela seja governada a partir de agora pela sua mente, uma mente corrompida. Ele está dizendo, eu tenho medo que a sua comunhão ela seja governada pelas suas emoções, e aí você não vai mais ter comunhão com Deus. Tenho medo. Ele diz: olha, eu tenho medo disso. E assim como esse vírus entra no projeto de Deus, e esse vírus chamado desobediência, ele possui o coração de Adão, ele possui o coração de Eva, ele possui as suas mentes, e eles foram corrompidos instantaneamente. Eles não demoraram um mês, sabe? Já viu quando entra algum vírus na nossa máquina, no nosso computador? É instantâneo, o nosso Windows trava, você não consegue mais abrir um programa, acabou. E assim foi na vida deles. Quando entrou a desobediência no coração deles, o que deu? Eles enxergaram que estava nu, enxergaram as suas misérias, olharam para eles e falaram: que isso, que jeito que eu estou? Uma mente corrompida, uma mente maliciosa, uma mente maldosa. Ele já olha e diz: que miserável, que coisa mais ridícula, eu vou arrumar uma roupa para mim. Daqui a pouco Deus está aí, como eu vou vê-lo? Sabe outra coisa que entrou no coração do homem? Até ali eu não tinha ouvido falar: medo. Ele falou assim: eu tive medo. Medo, sabe o que é, irmãos? Uma mente corrompida, uma mente onde eu não tenho relação com Deus, onde eu não sei, não conheço e não me estabeleço como filho. O medo toma conta. O medo de perder, o medo de morrer, o medo de fracassar, o medo de falar a verdade, o medo de assumir responsabilidade, o medo de não ser aceito, o medo de não ser querido, não ser amado. Medo. Uma coisa terrível, irmãos. Assim que o vírus da desobediência entrou no coração deles, eles aprenderam uma coisa. Olha, eles aprenderam a se esconder. Eles aprenderam a se esconder, irmãos. Pior, irmão, é se esconder do inevitável. Fala para mim, irmãos, como que se esconde de Deus? Conta para mim como é que é o segredo, irmãos. Fala para mim como que é se esconder de Deus. Fala para mim como que é você entrar lá no seu quarto, quando ninguém está vendo, você, e você faz coisas horríveis, mas você está escondido. Você está escondido de quem, amado? Está escondido de mim? Está escondido da esposa, está escondido dos filhos, mas você não está escondido de Deus. Não se esconde de Deus, amado. Os olhos de Deus tudo vê, o Senhor está em toda parte. Mas o homem com a mente corrompida, ele achou que atrás de um arbusto, ele se esconderia do todo Criador, do todo poderoso, daquele que passeava pelo jardim. Deixa eu dizer uma coisa para você: você acha que se esconde de alguém? Você acha que as coisas que você tem feito está se escondendo de alguém? Você acha que o que você tem feito escondido, aquilo que você tem escondido, você acha que está escondendo de alguém? Passa pela sua cabeça que o que você faz é mais do que conhecido por Deus? Eu acredito que sim. Eu acredito que ninguém tem consciência que tem alguma coisa oculta nessa terra. Nada está oculto aos olhos de Deus. Nada. Outra coisa terrível que o homem aprendeu, irmãos, aprendeu a dar desculpas. O vírus entrou, irmãos, e ele já aprendeu a dar desculpa. O
que aconteceu com você foi ela, o que aconteceu foi ele. Não eu, a culpa não foi minha, isso não é comigo não. Já viu que a brincadeira está contigo? Os meninos gostam de brincar, agora está com você, né? O homem aprendeu essa brincadeirinha lá no Éden, chegou para Deus e falou assim: agora está com o senhor, porque a mulher que o senhor me deu. Opa, está com a serpente agora. Opa, isso não é problema meu. Parece com a gente ou não? Parece um pouco conosco? Precisamos, irmãos, precisamos ter cuidado com as minhas verdades. Precisamos ter cuidado com as meias verdades. Nós acreditamos em algumas coisas e as pessoas dizem: isso aí não é mentira, mas também não é verdade. Quando a serpente aborda Eva, ela diz assim: olha, vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus. Até não é mentira, porque se a gente ler lá em 3:22, aí Deus fala assim: ó, vamos lá, porque eles agora são parecidos conosco. Eles se tornaram um de nós, vamos lá rápido. Vamos lá tirar eles do jardim, porque se eles comerem agora da árvore da vida, aí virou demônio. Aí virou demônio, porque eles têm eternidade e têm a maldade no coração. Aí virou demônio. Então vamos tirar eles do jardim antes que eles virem demônios. Antes que a eternidade entre para dentro. Porque se a eternidade entrar para dentro, acabou. Então, deixa eu dizer para você, quando a serpente diz para Eva: você vai parecer com Deus, eles já eram a imagem e semelhança de Deus. Eles já eram, amados. Eles não precisavam de mais nada, eles já eram a imagem e a semelhança do Criador. Eles tinham tudo que Deus tinha. Eles dominavam sobre a terra, eram semelhança de Deus. Outra meia verdade, ela diz assim: olha, vocês não morrerão. Se você comer do fruto, você não morre. Verdade, fisicamente você não morre, mas você vai morrer espiritualmente. Tanto que ela não morreu, tanto que Adão viveu até 900 e tantos anos. Olha a serpente aí. Mas deixa eu dizer para você, a partir da hora que ela comeu, a partir da desobediência no coração deles, ela morreu. A morte entrou. A morte entrou na natureza humana. Então mentira. Uma mente corrompida, irmãos, ela não assume responsabilidade e sempre ou quase sempre elas vão culpar alguém nesse caso. E vão sempre legitimar alguém ou alguma coisa. Sempre. Então vamos lá para o diálogo agora que Deus teve no jardim. Deus disse assim: o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Olha a pergunta que Deus fez: onde você está? Onde você está? A primeira pergunta não foi respondida. Aí ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. Deus perguntou para ele por que ele havia se escondido? Não. Deus perguntou para ele se ele estava com medo? Não. Mas Deus perguntou para ele o seguinte: você comeu? Não, primeiro Deus fala assim: como você sabe que você está nu? Outra pergunta. E depois diz o seguinte: você comeu do fruto? É isso que Deus está perguntando. Você comeu? Só cabe uma resposta: comi, pronto. Às vezes, irmãos, às vezes nós somos questionados por Deus. Às vezes Deus nos pergunta alguma coisa, e às vezes nós fazemos coisas erradas, e Deus chega para nós e diz: você fez. A única coisa que você tem que falar é assim: fiz. Pronto, basta. Eu fiz. Deixa eu dizer alguma coisa para você: você fez? Fiz. Nós precisamos entender isso, e nós vamos compreender melhor isso mais para frente. Deus fala assim: como você sabia que você estava nu? Quem te deu esse entendimento? Esse entendimento era meu. Como você sabia? Você sabe quando você confia demais em alguém?
Sabe quando você confia muito em alguém, dá alguma coisa para alguém e sabe que aquela pessoa vai te honrar? Sabe quando você coloca um segredo no coração de alguém ou na mão de alguém e fala assim, cuida para mim. Aí você fala assim, esse cara vai cuidar. Vai cuidar. Mas sabe o que está aqui, irmãos? Sabe que hoje à tarde eu estava lendo, relendo essa palavra e vendo. Sabe o que houve aqui, irmãos? Sabe o que houve aqui nesse trecho? Quando Deus fala assim para ele, como você sabe que você está nu? Sabe o que houve aqui, irmão? Adultério. Houve quebra de confiança. Aqui houve quebra de confiança. Aqui, irmãos, aqui o original foi corrompido. Aqui o original foi adulterado. Quando Deus olhou para a criação dele, fala assim, não é mais o que eu criei. Não é mais do jeito que eu planejei. Quando Deus olha para o homem, olha ele enxergando a nudez dele, ele fala, não foi isso que eu criei. Algo está errado. Algo entrou no coração do homem. Algo entrou. Deus sabia, Deus é onisciente, mas Deus queria ouvir dele. Porque Deus sabia que a resposta não viria. Porque uma mente corrompida, ela não responde para Deus aquilo que tem que ser respondido. Uma mente corrompida, um coração desobediente, não consegue olhar nos olhos de Deus e dizer o que se passa. Não olha, não olha. Nós tínhamos um ditado antigo na igreja, e as igrejas eram sempre em cômodos curtos e compridos, assim, fechado e comprido, às vezes cômodo de armazém. E tinha os irmãos que gostavam de sentar na frente. Lembra disso? Muitos aqui já congregaram nesses cômodos de armazém, onde fazia a igreja, né, Tilás? E os irmãos, sentavam na frente. Aí o irmão que sentava sempre na frente, você ficava olhando para ele. No segundo dia sentava no banco de trás, daí um mês ia sentar no banco de fora. No último aí, daí um ano ele estava sentando no banco de trás. Lá o último, perto da porta. E dali ele ia embora. Nós falamos o seguinte, à medida que o bico cresce, o altar se aproxima e eu afasto. À medida que a desobediência entra, eu me afasto. Ela entra, eu me afasto. A relação vai ficando superficial, ela vai ficando fria, ela vai ficando morna, ela vai ficando nojenta, conveniente. Aí Deus fala para ele assim, você comeu da árvore, você comeu do fruto. Adão era o cara que ele confiou. Adão era o cara que ele criou como imagem e semelhança dele, como caráter, como semelhança. Deu domínio para ele. O que ele queria ouvir daquele cara era o seguinte, o que ele queria ouvir de Adão é o seguinte, Senhor, pequei contra os céus e a terra, eu comi o fruto. Me perdoa, eu comi. Eu desobedeci o Senhor. Ele não ouviu isso. Ele ouviu, sabe o quê? Ele pegou o problema dele, colocou no colo de Deus e disse assim, a mulher, quando eu estava sozinho aqui, uma paráfrase, tá, irmãos? Quando eu estava sozinho aqui, não deu BO nenhum. Aí o Senhor trouxe ela, colocou ela na minha vida, e a culpa é sua, porque quem me deu ela foi o Senhor. Quantas vezes nós culpamos Deus por algo que Ele nos deu? Quantas vezes nós culpamos Deus por algo que Ele nos deu e que nós fizemos com que fosse maldição na nossa vida, algo que Deus fez que era bênção na nossa vida? Quantas vezes nós olhamos para alguma coisa e dizemos, o problema é de Deus, porque se Deus tivesse feito isso, não tinha acontecido. Quantas vezes nós culpamos Deus porque as encostas elas caem e aquelas casas, aqueles casebres caem, e nós falamos assim, como Deus pode, como Deus deixa que alguém aconteça isso?
Quantas pessoas têm culpado Deus? Como pode Deus deixar que tantas pessoas morrem com um vírus desse? Quantas pessoas têm culpado a vida do jeito que está, legitimado a vida do jeito que está, por causa do seu cônjuge, por causa do seu trabalho, por causa da sua profissão? Quantas pessoas nesse lugar, ou em casa, ou em qualquer outro lugar do planeta, não têm legitimado as bobagens que tenho feito, e jogado no colo de Deus e dito: o problema é de Deus, eu não pedi para nascer, eu não pedi para nascer, agora tem que me suportar. E Deus tem que ouvir isso, irmãos, de alguém que Ele confiou. Sabe, irmãos, é um sentimento ruim demais. Tá bom, e Deus para a conversa com ele. Oh, presta atenção, irmãos, presta atenção nisso. Deus para a conversa com ele, Deus para a conversa e abre outro diálogo. Agora abre com a mulher. Presta atenção que Ele não sentenciou ele, foi só no diálogo. Agora Ele vai para o outro diálogo. Ele pega para a mulher e diz o seguinte para a mulher: o que você fez, filha? O que você fez? Se fosse nós ia falar outra coisa, né? Mas vamos falar: que lambança é essa? Que é essa que você fez? O que você acabou de fazer? Ela diz o seguinte: está vendo aquilo lá? Está vendo aquela serpente lá? Aquele bicho enrolado lá no pau lá? Foi ela. Ela que me enganou. Foi ela que me enganou. Sabe por quê? Eu estava aqui, tranquila. Eu estava aqui de boa, fazendo nada. Aí ela veio aqui num diálogo, veio conversar comigo, veio flertar comigo, veio falar umas coisas interessantes. Até ela falou para mim umas coisas que não era verdade. Ela falou que nós não podíamos comer de árvore nenhuma. Eu avisei ela, falei: não, eu não posso comer só da árvore do bem e do mal, o resto eu posso. E aí, a culpa é dela. É, ok. Ou seja, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é da serpente. Porque se ela não tivesse me enganado, se a astúcia dela não tivesse me entrado, se eu não tivesse entrado nessa conversinha mole, eu não tinha comido. Qual era a resposta que ela tinha que dar para Deus? Comi. Achei interessante e comi. Achei agradável aos meus olhos e comi. Só isso. Só isso. Aí, irmãos, interessante é que Deus, Ele vem, conversou com Adão, conversou com Eva e vai lá na serpente. E aí, irmãos, aí a desobediência, ela causa uma reação contrária na mesma intensidade. É Newton, né? A reação contrária na mesma intensidade. Aí ele começa a sentenciar. Por que não sentenciou o homem primeiro? Por que não sentenciou a mulher primeiro? Por que ele esperou ir lá na serpente para começar? Deixa eu dizer uma coisa para você, aprende uma coisa com Deus. Deus sempre vai tratar todo problema na origem. Deus sempre vai resolver um problema na origem. Presta atenção uma coisa na sua vida. Todos os problemas da sua vida, eles têm que ser resolvidos na origem. Não adianta você ficar levando uma vida periférica, superficial e mentirosa. Se você não tratar a origem dos seus problemas, eles sempre vão nascer de novo. Eles sempre vão voltar à existência na sua vida. Se nós não tratarmos de tudo na origem, onde está o problema, irmãos? Não adianta tomar um remédio para sarar a dor de cabeça se o problema é no estômago. É só uma reação. E outra, ele não ouviu a serpente, irmãos. Ele não ouviu a serpente. Ele ouviu o homem, ele ouviu a mulher, mas não ouviu a serpente. Por quê, irmãos? Por quê? Sabe por quê, irmãos?
Sabe por quê? Não tem afinidade, não tem relação nenhuma, trevas com a luz, com as trevas. Não tem flerte, não tem palavra, não tem nenhuma relação de Deus com Satanás. Não existe, irmãos, não existe acordo, não existe conversa, não existe meio termo. Existe uma sentença de morte sobre Satanás e seus anjos. Existe uma sentença de morte eterna sobre eles, e é essa sentença que existe sobre ele. E ele diz o seguinte: aqui já deu, com você está resolvido. Descendente da mulher vai pisar sua cabeça. Está falando de Jesus. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Deus está sempre disposto a te ouvir. Deus está sempre disposto a nos ouvir. Por mais que a bobagem seja grande, Deus está sempre disposto a nos ouvir. O pecado, irmãos, por menor ou maior que ele seja, ele não justifica e ele não se explica. Pecado, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: pecado, ele não se explica, ele não se justifica. Você comete e pronto, e você vive a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Ponto. Não tem para onde ir. E nós precisamos entender, irmãos, eu acabei de dizer, tudo que eu faço, toda ação que eu cometo, ela gera sempre reações. Precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender isso, irmãos, para parar de legitimar os nossos erros na vida do outro. Parar de legitimar as minhas lambanças na vida e por causa do outro. Eu preciso compreender isso, eu preciso entender isso que Deus está falando. Sabe o que Deus esperava de Adão? Sabe o que Deus esperava de Eva? É que eles exercessem o domínio que Ele deu para eles. Exercesse o domínio que Ele deu para ele. E quando a serpente veio, que ela exercesse o domínio, falou: ó, fecha o bico, cala a boca, segue para onde você tem que ir, e nós não temos nenhuma conversa. Sabe o que acontece, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muito cristão, ou uma grande parte, conversando com a serpente. Tem muito cristão, irmãos, sentado na janela, flertando com o mundo, conversando com o mundo, dando ouvido para o mundo, brincando com o pecado. Tem muito cristão, irmãos, achando que não tem nada a ver. Não tem nada a ver adultério, não tem nada a ver roubar, não tem nada a ver matar, não tem nada a ver mentir, não tem nada a ver. É só uma conversa, é só uma conversa de WhatsApp, não tem nada a ver. Foi só algo que eu vi. Eu só elogiei, eu só insinuei, eu não fiz nada, não tem nada a ver. Essa palavra não é tudo isso aí. Eu acho que essa palavra ela podia ser meio termo. Acho que o Fernando está sendo um pouco radical. Deixa eu dizer para você, não, essa é a palavra que tem que ser ministrada. Essa é a relação que eu tenho que ter com Deus. Sabe para que isso? Sabe para que isso? Para que eu assuma a responsabilidade da minha vida. Para que eu assuma as responsabilidades da minha vida. Sabe o que Deus espera de você? Sabe o que Deus espera de você, amado? O que Deus diz lá no livro de Lucas, no capítulo 9, eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, não é isso? O que Deus espera de você, irmãos, é que você exerça a sua autoridade sobre os demônios. O que Deus espera de você é que você exerça a sua autoridade sobre a sua vontade.
O que Deus espera de você é que você exerça a sua autoridade sobre as más conversações, sobre a desobediência, sobre a mentira, sobre o engano, sobre o adultério. É isso que Deus espera de alguém que Ele confiou autoridade. Para que Deus dá autoridade para alguém se esse alguém não exerce essa autoridade? Fala para mim, o que adianta levantar um juiz nessa cidade se ele não julga? O que Deus quer de nós é que nós sejamos uma igreja com autoridade, não autoritária, mas que nós sejamos uma igreja com autoridade no nome dEle. Pessoas que onde você chega, você repreende, você expulsa, você fala no nome de Jesus. Sabe, irmãos, Deus, Ele olha para toda essa situação, sabe? E Ele vê a desobediência entrando no coração do homem. Ele olha para aquela desobediência. E algo muito interessante que nós estudamos no livro de Tiago esses dias na escola bíblica. Quem vem na escola bíblica vai lembrar disso. E nós falamos muito que estava no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 19, onde ele diz o seguinte, onde Tiago diz, eu vou até ler, preciso ler, porque eu não lembro tudo. Está aqui. Diz assim, ó: crê tu que tem Deus é um só, faz bem. Olha para você ver, olha o que 19 diz. Eu vou ler o 18. Mas alguém dirá, tu tem fé? Fala assim, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, como as obras, te mostrarei a minha fé. No 19 fala assim, você crê tu que Deus é um só, faz o bem. Aí ele fala assim, ponto, ele fala assim, até demônio crê desse jeito. Até demônio, irmãos, crê desse jeito. Deixa eu dizer para você, demônio, a história está contando aqui nos evangelhos, nós vimos que demônios se prostrando diante de Deus, fala assim, você é o Cristo, você é o Cristo, o que você veio fazer aqui? Se prostra, treme, se estremece. Isso é fé, irmãos, isso é fé, fé de demônio. Sabe por quê? Tudo isso, mas não tem obediência. Deixa eu dizer para você, você crê em Deus, se estremecer com Deus, se prostrar diante de Deus, e você não obedecer a Deus, deixa eu dizer, você tem a mesma fé de um demônio. A mesma fé de um demônio. Tiago está falando, não sou eu. Se não houver obediência no nosso coração, se não houver obediência da palavra de Deus no nosso coração, somos iguais, não melhores. E o que nos difere de um é a obediência que temos no nome dele. Glória a Deus, amém? O que difere a nossa vida é isso. Se você não obedece essa palavra, amado, deixa eu dizer para você, lê lá em Tiago 2,19, aí você resolve com Deus. Deus se sente traído, irmãos. Se sente traído por alguém que ele confiou, já disse, né? Então já. Aí, irmãos, partindo para a gente fechar essa conversa, como tem sido as suas respostas diante de Deus? Quando Deus, igual agora, Deus, eu creio que está te questionando, porque eu fui questionado a semana inteira. A semana inteira questionado por isso, pela palavra dele, sobre as minhas responsabilidades. Se eu tenho assumido ou se eu tenho justificado, sabe? Deixa eu dizer uma coisa, a quem você tem atribuído a sua omissão? Fala para mim, a quem você tem atribuído a omissão sua? Omissão de quê, Fernando? Omissão de coisas que você poderia estar fazendo no reino de Deus e não faz. Omissão por coisas que você poderia estar fazendo pela sua casa e não faz.
Omissão por coisas que você deveria ter feito por você mesmo e não fez. A quem você tem atribuído isso? A quem você tem culpado? Fala para mim, quem é o culpado da sua omissão? Quem é o culpado, irmãos? Fala para mim. Responde para Deus. Quem é o culpado, irmão, da sua superficialidade na relação com Deus? Sou eu que trago a palavra? A culpa é do Fabiano? É do Francisco? É do João? A culpa é do Anderson? A culpa é da Maria? A culpa é do Daniel? É o jeito que a gente traz a palavra? Isso não faz com que você entre para dentro e não tenha uma relação profunda com Deus? A superficialidade sua, de quem é a culpa mesmo? É nossa? É das meninas? É dos meninos que faz o louvor? O Glauber tem tocado esse negócio, não está muito bacana? A luz da igreja não está boa? Quem você tem atribuído essa superficialidade? Ou a culpa é sua mesmo de não procurar o Espírito Santo de Deus para conversar? Ou a sua relação com Deus ela é fria? Ou a sua relação com Deus ela é interesseira, conveniente? Ou medrosa? A quem você tem culpado pela sua paixão pelo mundo? Fala para mim, irmãos. A quem você tem culpado pela sua paixão pelo mundo? Você tem dito assim, servir a Deus não é fácil. Servir a Deus não é fácil nesse mundo, esse mundo delicioso. Servir a Deus não é fácil. Irmãos, não é fácil servir o Satanás, irmãos. Servir a Deus é fácil, porque Deus nos ama. Deus nos ama. E deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É difícil servir um Deus desse, amados? A sua paixão pelo mundo, a culpa é de quem ou é sua por não morrer? Onde nós trocamos um culto por um shopping, trocamos uma reunião de estudo por um prazer, trocamos meia hora de oração por um filme. Trocamos um momento de sono por uma visita ao enfermo. A culpa é de quem? Minha? De Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. A quem você tem atribuído a sua ausência na presença de Deus? Responde aí para você, quanto tempo você gasta na presença de Deus por dia? Quanto tempo você gasta na presença de Deus? Quanto tempo você gasta parado, lendo a palavra, estudando, meditando nela? 1 minuto? 2 minutos? 3 minutos? 5 minutos? Não. A quem você tem atribuído isso? Ao ativismo? Trabalho demais, pastor. Trabalho demais, trabalho 12 horas por dia, trabalho 18 horas por dia. Eu sou o cara, eu abraço o mundo. Então entendi, a culpa é do trabalho então. A culpa é do trabalho. A quem você tem atribuído seus fracassos? A quem você tem falado, não, eu fracassei por causa do governo. Eu fracassei por causa da pandemia. Eu fracassei porque o fulano me derrubou. Eu fracassei porque eles não me ajudaram. Não. Deixa eu dizer, o problema é teu. Assume logo. Assume que dói menos. Fracassou porque fomos negligentes. Porque fomos incompetentes. Incompetentes não é defeito, é só falta de competência. Mas sempre nós temos que legitimar alguém para assumir a pipa. E nunca nós assumimos isso. A quem você tem atribuído as suas fraquezas diante do pecado?
das fraquezas da carne, os pecados carnais. Você tem atribuído a sensualidade que está demais nas redes sociais? Você tem atribuído ao novo modelo de roupa que as mulheres usam? A quem você tem atribuído? Ou é você mesmo, que tem passado pouco tempo na presença de Deus, e com isso você não consegue se estabelecer diante de Deus? Sabe, amados, nós temos que parar de fugir. Nós temos que parar de fugir. E essa noite, o confronto dessa noite é isso: nós temos que parar de fugir. Essa noite é uma noite convite, é um convite. Nós precisamos parar de fugir dos nossos medos, das nossas guerras, e chegar diante de Deus e falar assim: Pai, assim como o filho pródigo, eu pequei contra Ti, pequei contra o céu, pequei contra a terra, e eu não mereço ser chamado seu filho. Pronto. Quem vai decidir a sentença não sou eu, e nem o irmão, é Deus. É Deus. A Bíblia diz assim que quem encobre as suas transgressões jamais prospera, mas o que confessa e abandona alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Sabe, irmãos, sabe de uma coisa? Nós não precisamos mais de dar desculpas. Nós não precisamos mais de dar desculpa. Talvez você está aqui nessa noite e você tem uma vida de desculpas. E deixa eu dizer uma coisa para você: você não precisa mais de dar desculpas. Não precisa ter medo. Sabe por quê? A Bíblia diz o seguinte. A Bíblia diz aqui no 2 Coríntios capítulo 12, diz assim, diz assim: então ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, por mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Talvez você tenha fugido porque você não pode parecer fraco, talvez você não pode parecer insuficiente, talvez as pessoas não podem conhecer a sua debilidade, talvez você tenha que ser diferente, talvez as coisas você tenha se escondido porque tem medo que as pessoas saibam quem você é, talvez você tenha medo de realmente se expor diante de Deus. Deixa eu dizer para você: nada está oculto aos olhos de Deus. Então, você não precisa mais fugir. Não existe uma sentença de morte mais sobre a sua vida. A Bíblia diz o seguinte: nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não existe uma sentença de morte, existe uma sentença de vida. A vida está estabelecida sobre nós. Então por que não me relacionar com Deus? Então por que não ter uma profundidade em Deus? Se eu posso ser perdoado pelos meus pecados, basta eu confessá-los, basta eu dizer que errei, e para Deus me perdoar. Não existe nenhuma condenação. É o que diz no livro de Romanos. Ele diz assim: a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter nele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deixa eu dizer para você: não precisa se esconder, não precisa ter medo, você só precisa assumir as responsabilidades, para que aconteça o que diz no livro de Provérbios, para que haja prosperidade na sua vida, para que você prospere em todos os seus caminhos. A Bíblia diz, para a gente fechar a conversa, diz assim: nisso consiste o amor, e não que nos tenhamos amado, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou primeiro. Deus te amou primeiro. Deus te ama do jeito que você está. Deus ama você com todas as suas
seus defeitos, com as suas dificuldades. Basta que hoje você confesse aquilo que você tem vivido. Basta que você abra a sua boca e diga para Ele o seguinte: eu pequei contra Ti. Deixa eu dizer uma coisa, quem fala a verdade não merece castigo. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus tem algo, irmãos, novo para nós. Deus tem algo mais sublime, profundo para nós, para que nós possamos participar do reino dele. Mas se nós continuarmos escondendo de Deus, nós não vamos entrar na presença de Deus e não vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Glória a Deus. Vamos compreender essa palavra, irmãos. Fica de pé no seu lugar. Cantar uma moda aqui. Sabe, irmãos, às vezes nós olhamos para a nossa vida e achamos assim, não tem jeito. Não tem jeito. Às vezes nós olhamos para nossas vidas e pensamos assim, é o fim. E nós colocamos muitos pontos finais na nossa vida. E como eu tenho escrito muito isso e sobre isso, Deus tem colocado vírgulas na nossa história. Ele tem dado oportunidade de a gente começar de novo. Hoje, mais uma vez, Deus está colocando uma vírgula na sua história, para você começar uma nova história. Uma nova história. Sabe, irmãos? Olha, são 20 horas. Está cedo. Não sai daqui hoje se escondendo de Deus, não. Não sai daqui com pendência, não. Se o seu problema é omissão, fale para Deus. Se o seu problema é mornidão, fale para Deus. Se o teu problema é pecado, fale para Deus. Se o teu problema é medo, fale para Deus. Se o seu desespero, fale para Deus. Olha a vírgula. A vírgula. Vamos começar uma nova história. Vamos mudar o curso da nossa vida com Deus. Talvez o desespero no coração da gente é tanto que a gente não compreende isso. E nós achamos que tudo é o fim. Irmãos, quando Deus olhou para o coração do homem corrompido, quando Ele olha para o coração do homem corrompido, a imagem e semelhança dele corrompida, Ele não deu sentença para o homem, Ele não deu sentença para a mulher. Deus é demais. Ele foi lá na serpente. Deixa eu dizer para você, você entrou no coração do homem, você vai sair. Porque o filho do homem vai pisar a sua cabeça. O filho do homem vai pôr um fim. Quando ele olha para a imagem e semelhança dele, fala: eu vou restaurar. Eu vou restaurar. A serpente não, ele sentenciou a morte. Mas nós não. Nós não. Ele falou assim: eu vou restaurar a imagem e a semelhança minha em você. E hoje nós podemos sair daqui, se você não tem essa certeza, e se seu coração está corrompido pela desobediência, nós podemos sair daqui restaurados e com uma vírgula, para começar uma nova história. Eu queria que você fechasse teus olhos. Eu queria que você não ficasse um momento seu aí com Deus, sabe? O que
tem passado aí dentro do seu coração? Fale para Deus. Conversa com Deus. Se o culto para você não passa disso aqui, deixa eu dizer para você, confessa seu pecado hoje da superficialidade e se entregue na mão de Deus. Se você não sente a presença de Deus há muito tempo, deixa eu te falar, confessa para Deus hoje. Se você não consegue compreender o que Deus falou nessa noite, deixa eu falar para você, você precisa ser restaurado. Você precisa ser restaurado. Se esse culto para você foi apenas um monólogo, isso aqui não valeu nada para você. Eu acho que você tem que ser restaurado. Fale com Deus. Não se preocupe com o horário, está muito cedo. Fale com Deus. Deixa Deus tratar no seu coração nessa noite. Deixa Deus tratar no seu coração nessa noite. Deixa eu dizer para você, Deus colocou algo no meu coração nessa noite, que haveria cura nesse lugar. Deus colocou no meu coração muito forte que haveria cura na alma de pessoas nesse lugar. Deus colocou no meu coração que nós não sairíamos daqui de qualquer jeito. E eu creio nisso. Eu creio na palavra de Deus. Deus colocou no meu coração a semana toda, falei, esse culto vai ser um culto de restauração. Muitas pessoas vão restaurar o altar que está quebrado. Muitas pessoas em casa, pessoas enfermas, onde estiver, onde essa palavra chegar, vai acontecer algo na vida delas. Mas é porque a palavra de Deus não volta vazia. Você pode sair daqui curado nessa noite. Existe algo nesse lugar. Existe algo nesse lugar. Existe algo nesse lugar. Ore. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Que você orou, nós vamos dizer isso. E você vai, nós vamos cantar essa oração. E você vai declarar o nome de Jesus nesse lugar. Porque o nome de Jesus é o nome que é acima de todo nome. É o nome que é acima de todo nome. E eu quero que você, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e que tenha um culto racional agora, e que você cante isso a Deus, que você fale isso para Deus, mas não fale de qualquer jeito. Assim, quer ver? Você vai dizer: não há outro como tu, não há outro como tu. Diga isso bem forte.
Senhor Jesus, o seu nome que está acima de todo nome, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor é Senhor das nossas vidas. Nós declaramos, ó Deus, que o Senhor é Senhor dessa cidade, Deus. Nós declaramos, ó Deus, que as nossas vidas te pertencem. E nós oramos, ó Deus, que o teu nome poderoso, Deus, possa alcançar enfermos nessa cidade. Onde tiver pessoas, Pai, enfermas, seja qual for a doença, seja qual for a enfermidade, Senhor, que ela seja alcançada pelo teu poder e pela tua mão. Que seja uma doença física, emocional, ó Deus, que ela seja dissipada pelo teu nome, Deus. Ó Pai, toda frieza, toda mornidão, toda superficialidade, Deus, possa ser dissipada, Deus, com o poder do teu nome nas nossas vidas, Pai. Eu creio, Deus, eu creio que hoje, Deus, houve cura nesse lugar. Eu creio que houve libertação nesse lugar. Eu creio que fomos libertos para te adorar. Eu creio, Deus, que a tua palavra, mais penetrante, ó Deus, do que a espada de dois gumes, ó Pai, ela é capaz de discernir pensamentos. Eu sei que nessa noite, Deus, onde essa palavra chegou, ali, Pai, houve liberdade e cura. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu amor imenso. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado pela tua atenção. Obrigado pelo teu colo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce e eterna comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com vocês. E vocês tenham uma semana de vitória. Que vocês tenham uma semana de relacionamento com Deus. Que vocês tenham uma semana de revelação de Deus. Que vocês tenham uma semana de vitória. Uma palavra viva entrando no coração de vocês todos os dias. E que o Senhor possa passear com vocês na viração do dia, em nome de Jesus. Aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que professam o nome do Senhor Jesus, aplaudam o Senhor Jesus. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Só Ele é santo, 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 só Ele tem um nome que está acima de todo nome, em nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Vão em paz, Senhor, acompanhe. Boa semana.